Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Henrique, Dani, tudo bem? Pati já tá aí também. Pessoal, vocês me ouvem? Um, dois, três, teste. Oi, Dani, tudo bem? Ah, me ouve! Que ótimo! Arlênio, seja muito bem-vindo! Pati, testando. Ah, Oi, tudo bom? Luciana entrou também, seja muito bem-vinda. Lua, Jéssica, oi, Mai. Maiara, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, muito obrigada quem está entrando. Obrigada pelo apoio, por participarem aqui da nossa primeira live, né, Paty? Estamos nervosas, gente. Até que enfim, né? Esse dia chegou. Muito obrigada. Será que já deu a hora, tá? Ou será que ainda faltam uns minutinhos? Boa Deixa eu noite, dar, Mai. deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos esperar um pouquinho? Vamos. Nandi entrou, Denise, sejam todos bem-vindos. Já deu, Paty? 7? Peraí. Faltam mais 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai testando o som. Se o pessoal puder confirmar que está ouvindo a gente, pode digitar. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Cássia. Bem, Cássia. Gente, a Cássia é uma doceira de mão cheia, que a gente vai pensando em Hum, docinhos. delícia. Aproveita que a Cássia e faz amizade com a Cássia. Oi, Nandi. Sejam todos bem-vindos. Está ótimo, a Nandi falou que está ótimo. Vou esperar mais um minutinho. Obrigada, Arlênio. Som e imagem ótimos. Gente, que Entrou sucesso. também. Que bom que você está aqui, Sá. Boa Boa noite. noite. Acho que podemos começar agora, né, Paty? Sim, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai fazer uma breve apresentação aqui nossa, mas eu só queria falar para vocês que a ideia dessa live surgiu com uma caixinha de perguntas que eu abri no Instagram e pediram dicas para a organização de home office, né? A organização do espaço mesmo. Então, eu pensei em chamar a Paty para a gente falar sobre esse tema, né? Então, vamos falar hoje sobre home office tranquilo e organizado. Vou começar aqui me apresentando para vocês. Meu nome é Thaís Gerim, eu sou formada e tenho um MBA na área de comércio exterior, que é a área que eu trabalhei por muitos anos, trabalho ainda. E eu sou também personal organizer por identificação. A minha área de atuação é residências, eu também tenho qualificação para organização de home offices. E atualmente eu estou fazendo uma especialização para o mercado de luxo e premium, que foi onde eu conheci a Paty. Vou passar a bola aqui para ela se apresentar também. Paty, por favor. Sim, eu sou a Paty Freire, para quem está acompanhando a gente que, né, são os convidados da Thaís. Eu atuo como personal organizer desde 2013, mas me formei em Direito, depois comecei a fazer as especializações, em especialização em casa, né, residência, office, que é uma coisa que a gente vai discutir bastante hoje, eventos, produtividade, até como concierge, e aí a gente começou a fazer esse curso juntas e foi ótimo para nós, né? A gente se deu super bem logo de cara e Sim, resolveu marcar essa live. verdade. Vi aqui que a Patrícia também, da nossa turma, entrou aqui direto da Alemanha. Estamos muito chiques.
Cíntia Nossa, também. que horário é Alô, esse, né? sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Pessoal, então só para contextualizar um pouquinho, a gente estava vendo um estudo que foi divulgado pelo IPEA, ele consolidou dados até novembro do ano passado, e até essa data, cerca de 7,3 milhões de pessoas estavam trabalhando de forma remota no Brasil. E um ponto que a gente queria comentar é que, assim, existe uma predominância de mulheres trabalhando de forma remota, são mulheres brancas, em sua maioria, de 30 a 39 anos, trabalhando em ocupações formais, e essas mulheres têm ensino superior. Então, a partir dessas informações, eu queria comentar duas coisas com vocês. Uma é que, assim, embora o trabalho em casa seja cheio de desafios, né, são vários que a gente vai comentar um pouquinho aqui a partir das respostas que nós recebemos na enquete, a partir da nossa própria experiência também, mas a gente queria comentar que, ainda assim, o trabalho em casa é um grande privilégio, que muitas pessoas, infelizmente, não têm, até também dependendo da ocupação que tem. Então, muitas pessoas aí precisam ainda sair, pegar transporte público lotado, ou a empresa não oferece essa opção também. Então, a gente queria falar que é um privilégio trabalhar em casa, apesar dos vários desafios. E um outro ponto também, a partir desses dados, é que, assim, a gente não pode deixar de comentar que o trabalho dessas mulheres duplicou, triplicou, a carga ficou muito pesada, porque na maioria das vezes o trabalho doméstico, o cuidado também com os filhos, acaba recaindo mais nas mulheres, não é, Paty? Sim, é muito importante, né? Tem ainda mais sobrecarga. Pessoal, acho que deu uma travadinha. Paty, você ouve a Estou ouvindo, gente? vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Tô falando. Acho que você apagou um pouquinho. É muito importante mesmo a gente falar disso, né, das mulheres com esse problema a mais, né? Não representa somente aquele trabalho para a empresa, mas aí temos a questão do almoço e, né, cuidar das crianças, e aí tem a louça para lavar, e a gente percebe isso bastante também, né, Thaís, com as respostas da nossa enquete. Porque a Sim, gente percebeu que a gente teve por volta de 40 respostas, das quais 3 eram de homens. E isso sim, mostra bastante como a, a atividade de organizar é percebida por mulheres como mais importante para elas do que para eles, né? É uma coisa que elas precisam observar, que elas precisam aprender para poder pôr em prática nas próprias casas, porque é elas que cuidam disso dentro de casa. E a gente ficou com isso bem claro na nossa enquete. Inclusive, aqui na live hoje da Luciana está participando, a Luciana Oliveira, que é uma oi, estudiosa, né, Luciana. da representatividade feminina no mundo do trabalho, em especial na política. Ela tem até Que livro bacana. lançado, é a Candidatas em Jogo, e assim, é a percepção, né, de que a mulher tem que ter representatividade fora da casa também, né? Então, o home office veio para dar uma dificuldade nessa vida. Mas nós vamos tentar Sim, melhorar hoje, né, Thaís? Aí a Lua falando sim. aí, oi, Ana. Oi, Lu. Bom, então, né, observando aí todas essas dificuldades, a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina, né, algumas dicas para facilitar a rotina, e a Paty vai trazer para a gente aqui algumas dicas para a gente organizar o espaço, né, Paty? Então, vamos começar falando um pouquinho de espaço, né, da organização dos móveis em si, como melhorar, né? Sim, eu vou falar para todo mundo que quem tiver as perguntas, né, para deixar para o final, porque aí a gente acompanha todo mundo. E eu queria começar dizendo uma frase que eu e a Thaís, a gente se programando para essa reunião, a gente deixou bem claro, assim, que o office não precisa ser fixo dentro da home, né? Ah, eu A adorei gente, essa frase. a gente fica com essa percepção de que às vezes a gente está presa naquela mesa e aquela mesa tem outras funções. Então, às vezes, é a mesa de jantar e a gente tem um almoço para servir e ainda tem louça sobre a mesa, mas a gente está trabalhando naquela mesa. Então, a gente, discutindo sobre isso, comentamos que
tem alguns posts no meu perfil e no da Thaís tem algumas informações também sobre como a gente pode fazer o nosso trabalho ser móvel dentro da casa. Então, um dos posts que a gente fez é tentar colocar o material do trabalho dentro de uma coisa que seja naturalmente movida para um espaço e guardada ao final do expediente. A gente percebeu em algumas enquetes a dificuldade das pessoas em tentar evitar distrações, né? Conseguir finalizar aquele dia de trabalho e não conseguir, porque não se desprende daquela atividade, né? Aquele material está lá em cima da mesa te chamando eternamente para fazer mais um e-mail, para olhar mais uma mensagem. Então, uma das coisas que a gente tinha sugerido era, por exemplo, colocar o notebook, os cadernos, os papéis, aquilo que você consulta dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, e conseguir levar esse material para dentro de um armário, finalizando a atividade daquele dia, e de repente, no dia seguinte, na hora de começar aquele trabalho novamente, não levar tudo para o mesmo lugar. De repente, experimenta um espaço diferente. Essa semana até a Tati Vaz, que provavelmente também está assistindo a gente, a Tatiana, postou foto dela tomando um sol no pé, né, trabalhando no sofá com a cachorrinha dela. Então, é uma forma da gente experimentar a casa de uma forma diferente e tentar descobrir o que é que funciona para nós. Às vezes a gente está num dia que requer uma consciência que se faz necessária, mas às vezes dá mesmo para colocar no sofá. É só levar o material, né, numa bandeja. A gente já tem o material em casa. Pode ser uma bandeja, uma mochila, né? E a gente conseguir transportar essas coisas, mas tirá-las da nossa visão, para que tenha a mente tranquila e consiga descansar. Thaís, você está aí? Oi, Paty. Deu uma travadinha aqui para mim, agora eu tô. Então, é bem isso, né? Agrupar esse material para que ele seja transportado pela casa e assim a gente descubra com a nossa imaginação, né, trabalhando pela casa, o que pode funcionar para nós, né? Nem todo mundo, Sim. De acordo com a nossa enquete, tinha espaço reservado, então vale a pena explorar. Sim, aproveitar melhor aí cada cantinho da casa, né? Como você falou, um lugar que estiver batendo um solzinho, né? Aproveitar essas oportunidades e ter uma experiência boa dentro da nossa própria casa, né? Sim. Viver a casa, né? Viver a casa de forma sustentável, né? Aproveitar tudo que a gente pode aproveitar dessa casa, né? Tudo que ela tem a oferecer. Sim. Um assunto que a gente falou também foi sobre a organização de documentos, né, Paty? A gente também colocou a enquete. A maioria das pessoas falou que não tinha tantas dificuldades com a organização de documentos, mas a gente queria mostrar uma ideia aqui, né, Paty? Então, por exemplo, vou até pegar aqui, foi muito legal, assim, até comentando, que desde que eu comecei a falar com a Paty sobre a ideia dessa live, eu mesmo me inspirei em várias conversas que a gente teve. Então, a gente também espera que vocês saiam daqui com pelo menos alguma inspiração do que a gente vai falar hoje. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que é muito bacana a gente ter um lugar específico, né, para guardar todas as coisas dentro da nossa casa. E queria mostrar aqui a ideia de você ter uma pastinha, vou mostrar aqui a minha, uma pasta específica para você guardar os seus documentos pessoais. Então, quando tiver um processo seletivo, alguma coisa que envolva uma renovação de passaporte, alguma coisa assim, você não vai perder tempo procurando esses documentos, porque você já tem um lugar específico para guardar isso, né? É uma pasta simples mesmo. Se você tiver outras pessoas na sua casa, você pode ter uma pasta para cada um, ou uma pasta sanfonada, que é a próxima que eu vou mostrar aqui, com o nome de cada um, para guardar os documentos. E a outra ideia é uma pasta sanfonada. Vou tentar abrir aqui. Essa pasta aqui, eu deixo as coisas do dia a dia. Então, tá vendo? Ela tem as abinhas aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo da situação que eu tive hoje. Eu fiz um exame médico e eu já deixei aqui o resultado que eu peguei para quando eu tiver a consulta, eu sei exatamente onde eu guardei esse exame. Então, a gente queria dar essa sugestão para vocês. Então, terem as duas pastinhas, uma mais para o dia a dia, a outra para a organização de documentos pessoais. Essa pasta sanfonada, ela é muito simples, vocês encontram em vários lugares. E acho que é uma boa dica para guardar os documentos, né, Paty? Olha, tem mais pessoas comentando.
Sejam A Jéssica falou bem-vindos, que quem tem está dificuldade entrando. os documentos, né? A gente tem bastante post sobre isso, ó. Tem uma pessoa falando que já faz as pastas sanfonadas para exames Ai, também. É muito legal a gente concentrar, né? Como a gente fala muito em organização, setorizar e dar um endereço para aquela coisa, né? Para que não fique em todo lugar. Tem exame no quarto da criança, exame na cozinha, exame atrás do armário. É bom deixar tudo num endereço só, porque assim a gente também consegue jogar fora aquilo que a gente não tem mais que guardar, né, Thaís? A gente estava falando até que guardar tralha é um consumo de energia que é totalmente desnecessário, porque tudo que a gente tem, a gente, né, precisa tratar. Tudo que a gente tem em casa Sim, precisa cuidar. é importante que de tempos em tempos a gente faça uma avaliação para fazer um descarte desses documentos. Eu mesmo vou confessar aqui que eu fiz um descarte essa semana, já tinha feito há um tempo atrás. E assim, as coisas vão acontecendo, vão se renovando, e sempre vai ter um documento que assim não vai ter mais utilidade. Então, é muito importante agendar aí esse momento de avaliação com calma para descartar, para que você guarde somente o que é necessário, né? A Andrea tá falando aqui que é a louca das pastas, né? Tem sempre uma louquinha acompanhando a gente. Adoro. A Sim, Hilda tem falando algumas. da priorizar a organização. É muito bom, sabe? Eu acho que se a gente pode priorizar alguma coisa, por que não a organização, né? É melhor do que a gente perder um tempo procurando uma coisa, fazer a organização daquela coisa de uma vez só, né? Aquilo tá lá. É assim, você não sai mais atrasado. Se você, por um acaso, algum motivo, fizer com que você se atrase, a hora que você pegar aquela coisa, você sabe que você pode confiar naquele endereço, né? Naquele lugar que tá Sim, lá. As coisas estão lá. A gente também estava falando, né, Thaís, com as enquetes, que as pessoas têm dificuldade de misturar a casa e o trabalho, né? Como assim parar para o almoço e daí você ter a mentalidade de retornar para o trabalho? E a gente comentou também da lista de afazeres, né? Como a lista de fazeres pode fazer uma diferença no seu dia, porque se está na lista é porque é importante para aquele dia. E aprendermos a sim, lidar com o dia, viável diário, é uma coisa que a Thais Godinho do Vida Organizada fala bastante, que é o mínimo viável diário. Ou seja, o que é que você pode fazer hoje para sua casa não cair? Né? Para a gente sim. ter essa passividade conosco de entender que nada é fim do mundo. Então, tem pó naquela estante? Tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. Ninguém vai te julgar por causa disso. O que é mais importante? Cuidar do almoço, né? É uma coisa que te sustenta, que te traz saúde, ou ficar se preocupando com umas coisas que estão um pouco fora do controle, né? Na situação atual, em especial. Sim, é muito importante que a gente faça uma avaliação do que é extremamente necessário para a gente, o que que tira a nossa paz, né? Então, elencar ali algumas tarefas que você considera essenciais, que são essenciais para o funcionamento da casa, e ter aquilo como prioridade. E, gente, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como. Então, a gente tem que realmente priorizar o que é importante, ter uma lista ali da casa do que é importante fazer no dia para nada, né, para não estourar nada, não ter nenhum problema, e também ter essa lista de tarefas para o trabalho. Então, assim, começou o dia, já se programa para fazer uma lista das atividades essenciais. Quando tudo é muito importante, nada é, né? Então, a gente tem que ter ali uma lista que seja possível de você realizar. Não adianta colocar 10 tarefas na lista do dia que não vai dar certo. Tem que E colocar outra, ali o que você consegue fazer, né? E é até legal se programar para no dia anterior já tentar fazer essa lista para o dia seguinte. E essa sensação de dever cumprido, de dar o check ali, de marcar que foi realizado, é muito importante para a gente, né? Assim, é sensacional no fim do dia você ver o quanto você conseguiu realizar. Se você não tem uma lista, que pode ser no papel, pode ser uma planilha, enfim, como você achar que você se organiza melhor, fica complicado ali saber o que, que você vai fazer no seu dia, né? para mim, o que tem funcionado bastante é o calendário do Google, né? Porque ele é Eu integrado, também gosto. você está no navegador, pelo notebook, pelo celular, a qualquer momento. E é editável de forma prática, é duplicável, então algumas atividades podem ser replicadas. Eu vi aqui nos comentários que algumas pessoas têm dificuldade de fazer a lista ou mesmo de seguir.
Então, vale a pena, talvez, para essas pessoas, pensar se essa lista não está extensa demais. Porque, por exemplo, escovar os dentes é um hábito, você não precisa pôr nessa lista. O que mais que está sobrando nessa lista que talvez não seja tão importante para estar na lista, né? Uma coisa é Uhum. lista e outra coisa são hábitos. Então, uma diferença pode ser essa. A lista transformadora, usa agenda, é bem por aí, tá? É uma Bacana. forma da gente conseguir evitar distrações, porque a gente sabe que aquilo tem que ser feito, né? E Sim. voltar com foco para quando você terminar aquela atividade, você tirar ela da sua mente. Ah, finalizei essa atividade. Então, para que eu tenho que ficar me preocupando com ela novamente, né? Sim, e assim, uma coisa até que a Nandi comentou aqui é dessa dificuldade de separação, né, do que eu estou fazendo aqui em casa, do que é momento do trabalho, do que é momento de descanso. É difícil para a gente, né, que agora quem está trabalhando em casa e não precisa sair para dirigir, pegar um ônibus para chegar em casa, acha que tem que ficar ali trabalhando até muito tarde. E é muito importante a gente seguir o horário, segue o seu horário, porque assim, já é muita coisa para conciliar, né? A gente tem que cuidar da casa, quem tem filho precisa cuidar do filho, quem tem pet precisa cuidar dos pets. Então é muito importante a gente seguir o horário e fazer uma separação clara do que é o momento de cuidar da casa, até a gente dar a sugestão para quem tiver facilidade em acordar cedo, acordar uma hora mais cedo, faz coisas pessoais, ou o trabalho da casa, cuida do pet, ou tem aquele momento da leitura, do exercício, para não ficar confundindo os horários e acaba gerando uma carga mental muito grande na gente, de ficar sentado ali trabalhando, pensando na louça que não lavou, no chão que está sujo. Então, crie momentos ali definidos e tenha certo o seu horário de parar de trabalhar, né? Exatamente. Muito importante mesmo. Faz toda a diferença para a saúde mental. Uma outra coisa que a gente tinha comentado e percebido durante as enquetes, né, com perguntas que a gente recebeu, é com ergonomia, né? Porque às vezes a Sim, gente veio trabalhar em casa e a gente tinha uma cadeira lá que era meio que um banquinho que servia para almoçar, e a gente usa aquela cadeira e chega no final do dia, o ombro tá, nossa, desesperador de dor. E a gente está com a vista cansada. Acho que você pode falar sobre isso, né? Seu marido fez uma mesa para você, para poder trabalhar. sim. Gente, eu posso falar sobre essa questão até com bastante propriedade, porque assim, eu também já passei, quando eu comecei a trabalhar em casa, foi em função da pandemia, eu nunca tinha trabalhado em casa antes, a empresa teve que se adaptar, né, ao home office, e eu também comecei ali com uma mesa improvisada. Hoje eu tô em uma mesa que meu marido fez para mim, então tá melhor, mas ainda preciso fazer alguns ajustes, porque começaram algumas dores. Até a Paty comentou uma coisa antes nas nossas conversas, que assim, é super importante a gente ter um momento de fazer pausas. Pausas tanto para relaxar a mente, como para fazer um alongamento. E assim, parece impossível, né, a gente criar esses momentos de pausas às vezes, mas o nosso corpo vai mandar o lembrete, né? Mais cedo ou mais tarde ele manda o lembrete ali de uma dor no braço, no punho. Então é muito importante cuidar disso. E falando de ergonomia, eu e a Paty, nós não podemos entrar nesses detalhes, né? Porque não somos fisioterapeutas, então a gente não pode falar ali no detalhe sobre isso. Mas para quem tiver interesse, a gente conseguiu encontrar um e-book muito completo, dando muitas dicas de cuidado, né, com a postura, de cuidado com os móveis, de quanto que a tela tem que ficar distante. Então a gente tem esse material para mandar para quem tiver interesse. Eu fiz a leitura dele, eu adorei. Então ele dá muitas dicas bacanas assim, e foi feito pela Universidade Federal do Ceará por fisioterapeutas. Então é um material maravilhoso que a gente pode mandar para quem tiver interesse. Depois pode mandar um direct para mim ou para a Paty, que a gente disponibiliza esse material. E falando da iluminação também, né, Paty, um assunto que a gente falou bastante. Para mim também fez muita diferença. A iluminação do escritório na empresa era uma coisa, em casa é outra. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Adaptar. Coloquei luminárias também. A gente, inclusive, tem um bônus aqui dessa live, né, Paty? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, a Roseli deve estar aqui assistindo a gente. A Roseli é da Lolo Zeppelini, que faz luminárias
lindas, sustentáveis, né? Lindíssima. Um beijo, Roseli. A mão, né, trabalho artesanal. Essa luminária que está aqui atrás de mim, inclusive, é deles. Ela é Está fazendo uma linda. super hoje. E para o trabalho também é super importante, não só decorativo, mas ajuda muito. E eles deram uns bônus incríveis de preço para algumas luminárias que a gente postou no Instagram. Então, se vocês quiserem observar, aproveitem. São preços ótimos, são produtos incríveis Sim. e fazem toda a diferença durante o dia do trabalho, né? Sim. Se a Roseli estiver assistindo e quiser dar um oizinho pra gente, assim as pessoas também conseguem seguir, né? Lolo Zeppelini Design, tá bom? Para quem estiver buscando, Sim. se não entender o nome, chama, mas tá lá no nosso Instagram também. Tá no nosso Instagram, sigam. Além dessas peças lindíssimas que eles disponibilizaram aqui como bônus da nossa live para vocês, tem outros itens também maravilhosos, como a Paty falou, artesanais. Então é um trabalho super diferenciado. Para quem está trabalhando em casa, super necessário ter esse reforço aí na iluminação. E são peças lindas também, né? Com design maravilhoso. Então vale a pena conferir lá, pessoal. Design, né? Falando em design, não sei se todo mundo já sabe, mas eu também estou estudando design de interiores. Então, uma das coisas que a gente percebeu, e também tem no meu Instagram algumas indicações, é como a gente pode setorizar um espaço. A Dani Macieira talvez esteja assistindo também. Ela mesma pintou um espaço para trabalho, ela criou uma pintura geométrica que traz uma criatividade, traz uma concentração. Então, uma coisa que dá para fazer também, né? Isolamento acústico, às vezes a gente está trabalhando e passa, nossa, aqueles caminhões, desesperador para a gente que está em reunião, às vezes as pessoas até ficam constrangidas, né? Então, vestir a casa, né? Algumas almofadas, colocar mais móveis que possam quebrar e barulho, ou se tiver uma reunião, recorrer ao quarto, né? Carregar o seu material de trabalho para um ambiente que seja mais discreto, mais silencioso. E aí a gente podia falar também, tá, das crianças em casa, como que a gente pode ajudar essas mães. Verdade. Gente, assim, primeiro eu queria comentar que eu não tenho filhos, né? Então, para quem está trabalhando em casa, fazendo o trabalho, cuidando da casa e cuidando de filhos, o nosso parabéns aqui, né, Paty? Porque a gente sabe que é uma tarefa bem complicada, assim. Muitas crianças também ficaram sem escola por causa da pandemia e os pais também estão tendo que ajudar, né, nas videoaulas, que eu sei que está bem complicado. Eu tenho várias amigas que têm filhos, o pessoal do trabalho também tem comentado sobre isso. E a gente queria dar algumas dicas aqui como organizer, né? Não como mãe, mas como organizers. As dicas que a gente queria dar para vocês, né, para quem tem filho, é de tentar estimular a autonomia das crianças, né, à medida do possível, dependendo ali de acordo com a idade delas. Então, ajudá-las, ensiná-las a fazer determinadas tarefas, né, tarefas simples do dia a dia. Até eu vi uma publicação aqui no Instagram da Paty, que ela fala assim, quem sabe sujar, sabe limpar, né, Paty? Então, Sim. ensinar ali aos... Quando está na casa suja, tem que limpar, gente. E às vezes, assim, a criança, como minha mãe que também está assistindo a gente aqui, né? Mãe é mãe, mas como eles estão aqui assistindo, aprende, né? Mesmo que seja uma função pequena. Se é uma criança pequena, por que não guardar os próprios brinquedos? Não é uma coisa que está deixando a criança cansada. E muita criança se identifica com a informação de levar para a casinha. Então, talvez a linguagem, né, de levar para uma casa, de que aquele é o endereço deles, né, pode ser mais útil, mais prático. Sim, e também deixar alguns lanchinhos, né, de fácil acesso, claro, dependendo se a criança não tem nenhuma restrição alimentar. Então, deixar alguma coisa pronta, um suquinho, um lanche, para que ela possa pegar e que ela não precise ficar tão dependente, né, do pai, da mãe, né, da pessoa adulta que cuida. Outra dica também, que eu até vi em um curso, né, de ensino afetivos. Oi, Paty, tá ouvindo? Tá tudo certo? Você tinha cortado, eu achei que você tinha parado de falar. É o que o Marcelo falou aqui, que as crianças gostam de ajudar também, né? Aí eu acabei falando porque eu achei que você tinha parado. Legal, verdade, as crianças gostam, é importante, né? E uma outra dica também, essa dica eu vi em um curso que eu fiz sobre ensino afetivo para crianças.
Eu achei muito legal, eu até estava revendo essa aula hoje para falar aqui para vocês, que assim, para crianças que ainda não são alfabetizadas, né, a criança não tem essa orientação que a gente tem de horário, então a gente já sabe, ele está trabalhando de manhã, chega um certo horário, a gente já sabe que é o almoço, dependendo da idade, elas não sabem. Então, uma ideia seria montar um reloginho, né, para a criança saber dessa rotina. Aí vale usar a imaginação, os materiais que você tem. Depois eu vou até deixar nos stories uma dica, né, uma sugestão que eu vi nesse curso. E assim, você cria um relógio, você pode criar, por exemplo, em tecido, né, assim, alguma coisa de tecido ou de papelão, usar a criatividade mesmo e colocando ali os eventos que acontecem no dia. Por exemplo, café da manhã, almoço, escola, soneca. É importante também criar, né, um momento surpresa para não ficar aquela rotina engessada, que nem a gente gosta que é adulto, imagina uma criança, né? Então, à medida que esses eventos forem acontecendo, você vai virando esses cards. Então, ela já vai saber, você já vai acostumar a criança a ter uma rotina, uma organização da rotina, e ela não vai ficar ali perguntando: ah, é agora que a gente vai almoçar? É agora que a gente vai brincar? É agora que a gente vai levar o cachorro na rua? Então, eu queria trazer essa sugestão aqui para vocês também. Depois eu vou deixar uma foto, né, desses cards nos stories que, de repente, alguém pode se inspirar e achar interessante para fazer também. Pode ser algo para deixar na parede, para deixar na mesa. Então, eu achei bem interessante trazer isso para vocês. E uma Adorei, outra coisa... Oi, Paty, desculpa. adorei, Você adorei a gostou? dica. Muito Ai, boa, que legal. muito boa. Bacana. E uma outra coisa também que a gente queria falar, né, dar essa dica aqui, é do uso do fone. Então, assim, quando você estiver em um momento, que você estiver em uma reunião, que não puder ser interrompido, conversa com a criança, faz alguns acordos, e na verdade esse acordo não é nem só para criança, é para adulto também, né, Paty? Sim, De, se você estiver com fone no ouvido, a criança, o adulto pode te interromper e pode falar com você. Se você, desculpa, se você estiver com fone, ela não fala com você, espera um pouquinho, fala em outro momento. E se você estiver sem, ela fala. Claro que é preciso falar, principalmente para as crianças, que se tiver algum assunto urgente, aí você explica o que seria, né? Um assunto urgente para a criança, ela pode te interromper a qualquer momento. Então, acho que essa dica é bacana, porque muitas vezes a gente acaba perdendo a concentração, né? Claro que tá todo mundo ali vivendo na casa, você está convivendo mais com a sua família, e é normal que surja um assunto ali do dia a dia para ser resolvido durante o horário de trabalho, mas a gente acaba perdendo a concentração, né? exatamente. Eu acho muito interessante. Eu achei aqui que a Luciana colocou uma coisa tão fofa para mostrar como criança gosta de ajudar, que o filho dela leva a fralda dele no lixo. Ai, que Pode ser fofinho! uma tarefa pequena, mas já de não ter que jogar a fralda no lixo, já é uma coisa a menos para você pensar no seu dia, né? Então, com o tempo, isso se torna funções maiores, funções que ele pode fazer. Aguar as plantas, né? Passear com o bicho. E eu vi aqui um dos comentários também falando como tomar cuidado com cachorros que interrompem as reuniões de Ai, gatos. boa! Eu acho que é o seguinte, tá todo mundo entendendo, né? Eu acho que dá até um charme. Agora, se for uma coisa que realmente não pode ser interrompida, acho que vai pegar mal, realmente tem que buscar um espaço de isolamento. E aí a gente volta para o começo da live, de tentar identificar que lugares são esses dentro da tua casa, né? Às vezes é um balcão de cozinha, você não precisa ficar lá o dia inteiro, mas se você conseguir levar as suas coisas, né, conseguir transformar o seu material de trabalho em algo transportável dentro da sua casa, vai dar certo, né? É uma coisa que dá para adaptar dentro da residência, que de repente iria para uma sala de reunião, né? Mas que em Uhum. casa, esse ambiente reservado. Acho que dentro da nossa enquete, 59% tinha um espaço reservado para trabalhar. E Isso. 81% acabou escolhendo um lugar só, mesmo não sendo reservado. Então, a gente vê que ainda está todo mundo fixo, está todo mundo meio Uhum. travado naquele
ali, mas que não é necessariamente uma obrigação, né? Sim, o office não precisa ser fixo na home. Olha, a Roseli da Louca Cepelini, tô vendo que ela entrou aqui também, Pati. Oi, Roseli, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Obrigada pela presença. Entrou também. Quem estiver querendo falar com ela, pode procurar aí. Ah, legal. Gente, um outro ponto também que colocaram pra gente, né, como uma dificuldade no trabalho em casa é a hora do almoço. Eu também senti essa diferença, né, quando você está trabalhando, você vai almoçar em algum lugar na rua, ou você também, alguém, tem pessoas que levam marmita, né, já estava acostumado com isso, agora preparar o almoço todo dia, né, é um desafio. Então, uma sugestão é separar um dia da semana, um determinado horário, para cozinhar, né? Cozinhar um pouquinho a mais, deixar a comida congelada para alguns dias. Sempre ter alguma coisa pronta também no congelador, uma comida que, se você tiver em um dia com mais reuniões, você consegue ali esquentar rapidinho. Legumes picados, folhas lavadas também, para facilitar. Se você não consegue separar horas ali do seu dia para cozinhar essa quantidade a mais, pelo menos quando você estiver fazendo a comida ali no jantar, já faz um pouquinho a mais, pelo menos para outro dia ou para 2 dias, né, Paty? É uma boa, né? Aproveitar o tempo que a gente já está destinando para isso, para poder centralizar as atividades. E aí, vamos voltar com a técnica da lista de afazeres. Então, a gente pode determinar que de segunda, terça e quinta é dia de fazer comida, mas quarta e sexta, então, é o dia de limpar a cozinha, ou, né, no fim do dia da comida limpa a cozinha, mas na quarta e sexta arruma os quartos. Então, dá uma dividida nas tarefas para que não fique pesado e voltamos a repetir. Quem suja, limpa. Então, todo mundo pode ter uma atividade. Não é somente para as nossas mulheres seguidoras, mas seus maridos, né, as crianças dentro do limite delas, mas para participar e fazer com que isso se torne uma coisa realmente democrática, porque a casa é de todos. Sim. Então, também todo mundo precisa participar, né, para o trabalho não ficar pesado para uma pessoa só. Já é bastante trabalho dividindo, imagina fazendo sozinha, né? Uma outra coisa que falaram pra gente também, que ficou difícil, tá difícil para todo mundo isso, é a questão do isolamento. Então, quando a gente saía para trabalhar no escritório, a gente via os nossos colegas, a gente saía do trabalho, ia para uma academia, ia fazer alguma coisa, né, alguma distração às vezes, e ficou difícil isso, né? A gente faz amizades no trabalho, é importante também esse relacionamento. Então, agendem, né, chamadas com seus amigos, falem com o pessoal do trabalho, não só sobre trabalho. Acho que é muito importante tirar aqueles minutinhos para uma conversa sobre um outro assunto, sobre o jogo, sobre qualquer coisa do seu interesse. Faz muito bem isso, né? A gente manter essa relação, manter esse contato com as pessoas e ter esse momento aí de descanso para a mente, né? Não precisa ficar ali falando o tempo todo de trabalho, não vai prejudicar você tirar poucos minutinhos ali do seu dia para ter uma conversa com um amigo, né? Também marcar, isso já fora do trabalho, mas marcar também com a sua família, marcar chamadas. A gente sabe aí que a vacinação está avançando, mas infelizmente ainda a situação está complicada ainda, né? De pandemia, a gente não sabe até quando vai isso. Então, é importante manter esse contato com as pessoas, né? Nem que seja por videochamada. É isso, gente. Quando a gente consegue tomar um tempo para transformá-lo em prioridade, é a organização. É como a Hilda falou mais cedo, a organização faz isso por nós, né? Viver com organização é mais fácil do que sem. Como diz o Rafael aqui, dá para tomar cerveja do mesmo jeito, pela distância, mas a gente consegue conversar, né? Então, é uma coisa muito legal. Sim. Aí, acho que é isso, né? Tô vendo aqui um comentário do R. Floriano, que ele fala o seguinte: aqui dividimos a mesa quando temos reuniões concomitantes. Um dos dois vai para o quarto, tem que adaptar. É isso mesmo, tem que adaptar e respeitar ali o espaço do outro. Todo mundo ali no desafio, né, gente? Então, muito importante ali, como a Paty falou, o office não precisa ser fixo, então um vai para o quarto, um fica na sala.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Elza, parabéns, Paty e Thaís, pelo tema importante nesse momento de pandemia. Obrigada, viu? Muito importante mesmo a gente falar sobre isso. Bom, acho que abordamos aqui todos os pontos, né, Paty? Acho que a gente pode abrir para perguntas agora, né? Claro, se alguém tiver vontade de perguntar alguma coisa, aproveita, né? Pessoal, deixem perguntas aqui na interrogaçãozinha pra gente. As pessoas estavam Ah, falando de pet, né? Interrompendo. Esse aqui é o meu. Não tem problema ai, interromper. gente, gato. A Paty também tem gato. Também tenho aqui em casa. Eles adoram pular em cima do Parece que é teclado. reunião, né? Bem na hora da reunião, derruba as coisas da mesa. Tem bastante pessoas aqui também que tem cachorro. Eu sei que tem gente que está tendo bastante dificuldade aqui com cachorro em casa. Mas eles são maravilhosos, né? São os companheiros, né, aqui do home office, né? Pelo menos para mim, eu vi essa companhia deles aumentando bastante aqui. Pessoal, deixem perguntas aqui. Olha, Max Mira comentou que achou excelente a ideia do reloginho e do almoço. Eu vou deixar nos stories, tá? Assim que finalizar, eu vou deixar a foto. Eu até já deixei preparada aqui para mostrar para vocês. Fico feliz que Temos gente vocês da Europa, gostaram. que é a Margarida, é a Max Mira, ela mora lá no Reino Unido. Temos gente Ai, que legal! isso aí. Que bacana. Pessoal, vamos abrir aqui para perguntas então, tá? Paty, já temos uma pergunta aqui. Pergunta da Marília: como conseguir administrar o tempo e lembrar que precisa beber água? Muito importante. Marília, a gente deu a ideia aqui da lista de tarefas, né, para a gente entender que, assim, não tem como fazer 10.000 tarefas em um dia, né? A gente não tem que pensar que tudo é importante. Sim, tudo é importante, mas o que que é a prioridade, né? Então, você precisa definir com base ali no que você consegue fazer para o dia, não pode deixar de ser feito naquele dia, né, que vai dar problema, vai causar um prejuízo, o que precisa ser feito? Então, ali coloca como seu número um do dia fazer aquilo. Deixar a garrafinha do lado também, né, Paty? Muito importante beber água. Quem puder E também fazer agilizar. exercícios. Como facilitar a aquisição de um novo hábito, né? Então, se você gosta de água gelada, no dia anterior você já enche, sei lá, vamos dizer que você quer tomar 4 garrafas. Você já enche, já deixa na geladeira. Se você vai sempre ter uma garrafa em cima da mesa, quando você terminar uma, vai pegar a outra e já deixa em cima da mesa. E tenta associar os hábitos com outros hábitos que você já tenha. Então, por exemplo, se você todo dia antes de dormir passa um creme no rosto, deixa uma garrafa do lado desse creme, né? Porque você consegue associar. Já que é hora de passar o creme, é hora de tomar água. Todo Uhum. dia, às 10 horas, eu faço um alongamento. Consegue também colocar água dentro dessa associação, tá bom? É uma forma de você conseguir criar esse hábito pelo de forma fixa, né? Estimulando com outros hábitos que você já tem estabelecidos. E a água é super importante para a saúde, em especial no home office, né? Que a gente fica sempre Verdade. ali no café com os amigos na máquina, então. É mesmo. E uma coisa importante também, pessoal, além da água, é tomar sol. Então, aproveita aí essas dicas de que, né, o que a gente falou aqui, que o office não precisa ser fixo na home. Sai um pouquinho, se você tiver uma varanda, tiver um lugar que bate sol, garagem. Passa uns minutinhos ali, uns 10, 15 minutinhos do horário do almoço no sol. Uma dica até que a minha nutricionista me deu, se você puder, se você dirigir ou se você tiver alguma coisa para resolver na hora do almoço, um passeio de carro que você faz, ou passeio com cachorro também, já me deram essa dica de você fazer no horário do almoço, claro, se não tiver muito sol, né, para não machucar ali a patinha do bicho, mas uma volta de carro, se tiver sol, você já consegue aproveitar e já consegue absorver um pouco da vitamina, né, muito importante, ainda mais nessa questão nesse momento de pandemia, que a gente é muito perigoso ficar com a imunidade baixa, né? Então, é importante também, além da água, pensar também que a gente precisa tomar sol. Quando estiver sol, né? Esses dias estava muito frio, sem sol, mas aproveitem aí quando tiver um solzinho para tomar. Marcelo mandou aqui. Vocês acreditam que a carga horária de trabalho pode mudar caso essa situação seja prorrogada?
É difícil, né? Eu acho que legalmente isso não acontece. Na minha opinião, eu acho que não. Eu Eu acho acho que bem o que dá para difícil fazer também. é adaptar a nossa carga horária dentro de casa. Então, se for uma empresa que permita, né, essa adaptação, que você não tem horário fixo, desde que você apresente os resultados, com algumas técnicas, de repente consiga melhorar a sua produtividade dentro de casa e isso consiga impactar na sua carga horária diária de trabalho, né, Uhum, de dedicação e de atenção para aquele assunto. Mas sim. legalmente eu acho bem difícil, ainda mais com esse governo, né? É verdade. Eu acho difícil também, apesar de achar que em casa muitas vezes a gente consegue trabalhar mais, porque a gente não tem tantas pausas que, lembrando, é muito importante fazer, né? A pausa para tomar água, a pausa para fazer um alongamento. Eu acho que a gente consegue resolver muita coisa em casa. Eu tive essa opinião de muitas pessoas, né? De muitas reuniões que eu fiz que conseguiram trabalhar até mais, mas infelizmente eu acho um pouco difícil mesmo mudar, né, a carga horária. Temos uma outra pergunta aqui, Pati, da Samantha. Oi, Sá, tudo bem? Acham que o ideal é fazer listas mais específicas, uma para casa, uma para o trabalho e cuidados? O que você acha, Pati? Eu acho que depende de como a sua mente funciona. Se você compartimentaliza tudo isso, eu acho que a lista separada pode fazer diferença para você, sim. Eu tenho tudo no Google Calendar e eu diferencio pelas cores. Então, se eu tenho um tom de roxo, é da minha empresa, são reuniões, por exemplo, a live de hoje eu marquei ela em roxo, um roxo escuro, aí tem aniversários, eu ponho em verde, então são lembretes que eu sei que são anuais, vamos dizer assim, eu ponho em verde, cursos eu ponho em amarelo, então quando eu olho para a agenda e eu quero descobrir coisas do meu trabalho, eu sei quais são as cores que falam comigo. É uma das coisas que funciona para mim. Agora, se você quer criar listas em papel, por exemplo, eu tenho uma lista de compras que eu deixo na lavanderia. E quando eu vou lá, eu anoto o que é que falta e aí a gente faz as compras. Então, para aquilo não ter que ficar na minha mente. Ai, meu Deus, está faltando cândida, sabe? Eu não preciso ficar lembrando que está faltando cândida para quando eu for no mercado comprar. Pode Sim. funcionar, mas depende muito de como você pensa. Essa é a minha opinião, de como é o seu raciocínio. Eu, assim, na minha opinião, eu também acho bacana separar, né, as listas. Como a Paty falou também, se você divide a casa, é importante que as pessoas vejam essa lista também dos cuidados com a casa. Então, eu sou da opinião também de dividir, você ter uma lista para o trabalho e aí como você se organizar melhor, sendo lista no papel, escrevendo, sendo lista em planilha, em um aplicativo. Eu também utilizo bastante o Google Calendar, gosto bastante para os compromissos, então eu prefiro listas separadas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ó, o Arlênio falou que na casa dele, ele e a esposa fazem marmitinhas para otimizar o tempo. Muito bom. A Margarida está mandando aqui Flávia também, também. mas como vocês fazem para se lembrar de manter a postura correta no decorrer da jornada? A postura das costas, Mari? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu me alongo durante o dia inteiro. Eu me espreguiço muito e eu tenho uma cadeira que é especial para trabalhar, ergonômica, com braço. Então, eu estou sempre me colocando para trás, sabe? Apoio o pé no banquinho, tudo que eu posso fazer para conservar a coluna, porque chega uma idade, né, Mari? Que começa a doer tudo e a gente não Dói? pode culpar só a ergonomia, né? A gente tem que dar, Sim. dar uma ajuda. Então, manter a postura, eu acho que faz diferença mesmo. Então, a forma que eu me lembro é essa, mas você pode criar um lembretezinho de uma em uma hora, sit up, sei lá, senta direito. A mesma coisa com a água, né? Dá para criar um lembretinho que apite lá um barulhinho de água para você lembrar, ou uma bronquinha, enfim, uma forma de você criar o hábito. Verdade, é um post-it, né? Um lembretezinho na mesa, né? Beba água, postura. E assim, vou até falar de novo: se a gente não se força a colocar esse lembrete, o corpo vai lembrar. Ele não vai te deixar esquecer, porque a dor vai estar ali, vai chegar um momento que você vai precisar cuidar disso. Então, vamos cuidar bem aí da postura, pessoal. E lembrando, para quem quiser, me manda direct ou manda para a Paty, que a gente vai compartilhar o e-book da Universidade Federal do Ceará
sobre ergonomia, né, Paty? Ah, uma outra pergunta aqui, olha. Vocês mudaram a organização de suas roupas de trabalho durante a pandemia? Bom, vou falar um pouquinho sobre isso. O que eu percebi é que, assim, aquilo de usar, falando, acho que principalmente para as mulheres, né? Aquele pensamento de utilizar roupas e sapatos desconfortáveis, eu acho que muita gente vai mudar quando voltar para o escritório. Eu acho que ninguém mais vai querer isso. E dá para ser super estiloso, dá para se vestir bem, usando roupas confortáveis, né? Então, eu acho que todo mundo vai mudar isso sim, e falando por mim, com certeza, nada de calça apertada, de sapato apertado. Então, eu acho que é um ponto que todo mundo vai mudar um pouquinho, né? A própria Glória Calil fala, se você está desconfortável, você não está elegante. Então, gente, sigam a mestra, precisa ser o que a gente está falando. Eu acho que fora isso, né, de forma prática, dentro do guarda-roupa, eu deixei as roupas que eu tenho usado mais em casa, mais à mão do que as demais roupas. Também doei a roupa, percebi que tinha roupa demais, porque você tenta variar, né? Mulheres têm mais essa pressão social com relação à vestimenta, mas também doei bastante coisa, percebi que, sabe, a gente tem bastante privilégio mesmo, né, de ter tudo isso e consegui me libertar bastante disso. E assim, realmente deixei mais à mão aquilo que eu uso mais, repito muito mais roupa, lavo menos roupa, né, porque a gente não se suja tanto fora de casa. Mas Sim. isso, eu acredito. E uma coisa que eu percebi também é que, assim, a gente tá em casa, a gente fica mais à vontade. Mas eu acho muito legal, assim, para o dia a dia, a gente se organizar para logo cedo, se arrumar ali, né, para os compromissos que você tem, principalmente quando você sabe que você vai ter compromissos, porque assim, mesmo trabalhando em casa, você vai ter uma videochamada, você vai precisar sair para a rua para levar o cachorro para passear, vai precisar atender alguém que está chamando, então assim, é muito complicado quando a gente tem que fazer tudo isso e não se preparou, então aqui para mim, pelo menos falando, é algo que eu tenho aqui deixado anotado para fazer mesmo, porque eu vejo que é um ponto ali da organização da nossa rotina mesmo, né? Então, claro que você não precisa estar ali impecável, toda maquiada, com um salto alto para trabalhar em casa, mas pelo menos para atender ali as demandas do seu dia a dia. Acho muito legal você separar a roupa no dia anterior que você vai vestir, para você não ter esse dilema logo cedo, entendeu? Especial para quem acorda devagar de manhã, né, que não quer ficar pensando nisso, pensando em roupa. Se você separar a roupa no dia anterior, ótimo, já é uma coisa a menos para você decidir. É claro que você pode mudar, né, esse look no dia seguinte, se você resolveu que não estava muito bom, mas pelo menos se você não quer ter esse problema, você já resolve logo no dia anterior. A Isa comentou também que o home office aumentou a produtividade dela, mas ela ainda sente dificuldade em separar o trabalho da vida pessoal. Acho que deve ser o tempo, né? Uhum. Eu entendo. É difícil mesmo, porque a todo momento isso se confunde, né? A gente levanta e fala, nossa, a máquina, esqueci de ligar. Aí você vai, corre lavar, liga a máquina. Aí, dali 2 horas, ela avisa que terminou e você está no meio de um e-mail, mas você quer priorizar o e-mail. Aí você vai priorizar o varal e você fala, meu, eu estou devendo X horas para a empresa. Mas termina o expediente às 6 e você vai até às 9, né? Porque você fica se sentindo culpada por ter cuidado da casa. Mas realmente é importante tentar criar esse hábito, por mais tardio que já esteja, né? Porque a gente já está há muito tempo e assim... Isso não vai virar uma hora extra para você. Você que tem que ter consciência do seu tempo. Exato. Determinar qual é a atividade que tem que ser concluída naquele dia. Foi concluído, no dia seguinte tem mais. Não precisa ficar, né? A menos que seja uma emergência mesmo. E aí faz toda razão você ir atender. Mas se não é emergência, a gente tem que aprender a desligar. Porque isso vai ser cobrado mais para frente, né? A saúde cobra, não tem que sair. Exato. E eu acho que principalmente nós mulheres, nós temos muito esse hábito de ficar ali pensando, né, sobre tudo que você tem que fazer no dia. Então, a gente precisa realmente relaxar. Então, se você puder ajustar a sua rotina, fazer essa lista de tarefa, ver o que não está funcionando hoje na sua rotina, pensa assim, como é hoje e como eu gostaria que fosse, o que está me atrapalhando muito.
E tentar mudar esses hábitos, como eu falei, para quem tem facilidade, acordar uma hora mais cedo, ou ficar ali um pouquinho antes de ter um momento de relaxar, de tomar um banho para descansar, organizar ali a cozinha, organizar a roupa, mas assim, separar os tempos, não ficar ali pensando sobre tudo ao mesmo tempo. Então, se você sentou para trabalhar, tentar focar naquilo, é claro que vai aparecer algum assunto, mas assim, dá uma esquecida ali na casa, né? Tá todo mundo ali nesse desafio de trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pets, cuidar de várias coisas, ainda pensar na saúde física e mental, super importante. Então, vamos dar uma esquecida ali, pensa, então, faz a sua listinha, o que que é a sua prioridade, o que que tem que acontecer na sua casa para não desmoronar o seu mundo, para não te dar estresse. Por exemplo, se é a roupa organizada, se é o chão limpo, se é o banheiro lavado, foca nisso. O resto é resto, vai ser feito em outro momento. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta aqui. Uma nova política de vestimenta para o trabalho estando em home office. Uma nova política. Acho que depende muito do ramo de trabalho que a gente está, né? Agências de publicidade, por exemplo, sempre tiveram uma impressão de um pouco mais de tranquilidade para se vestir, não exigir saltos, etc. E o home office, acho que é um eco, né, disso. De como as pessoas precisam se preocupar com tanta coisa, ainda vai ficar com a preocupação de roupa, é totalmente banal na minha visão atualmente. Sim, então, na minha também. Eu acho que isso tem que ser revisto já, né? Mas para empresas tradicionais, tipo banco, eu tenho certeza que não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Cabe muito a quem representa essas empresas, né? Pensar, porque... eu também acho difícil isso, né? Uma nova política. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Você falou que é legal estar arrumada no home office, traz mais disposição, com certeza. Sim. No frio era moletom o tempo todo. Na hora da reunião eu colocava uma camisa para aparecer na câmera. Ai, gente, quem não fez isso, não é? Quem não fez isso? Todo mundo fez isso, né? Vamos ser sinceros. A Dani tá falando que mudou muita coisa. Realmente, né? Tivemos que nos adaptar a muitas coisas. Aí temos dúvidas aqui sobre secador de cabelo, chapinha, eletrônicos. Vocês podem colocar... Não é muito o objetivo da live de hoje, mas já que nós temos a pergunta, né? Acho que pode servir para muitas mulheres aqui. É bom setorizar, a gente sempre fala em setorizar e guardar os cabos com carinho. Eu coloco tudo preso com arame de pão, aquele arame é um araminho plastificado. Mas eu também não tenho cabelo, né, gente? Vocês estão vendo que aqui não é um bom exemplo. Não sei se a Thaís quer falar mais sobre organização de produtos assim com cabo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pergunta da Gi é como guardar secador, chapinha e outros objetos maiores sem... Eu não entendi muito bem a pergunta, Gi. Como estragar, como guardar sem estragar o cabo. Ah, tá. Então, Gi, depois eu até posso mandar para você, tem alguns organizadores que eles ficam fixos na parede do banheiro, por exemplo, e aí você guarda o secador e não estraga o cabo. Então, eu posso mandar para você, tá bom? Fora isso, eu convido a todas aqui que estão assistindo a rasparem a cabeça, é uma libertação. A Paty já me convidou para isso, estou tentada. Melhor para não guardar nada. Só a maquininha de raspar mesmo. Olha, o Marcelo Paixão comentou aqui, roupa em home office é assim, da cintura para cima é virtual e da cintura para baixo é real. Gente, como eu falei, todo mundo fez isso. Quem não fez aqui, que atire a primeira pedra. Mas realmente a gente acordar e colocar alguma roupa que dá para você resolver as coisas do seu dia é uma dica de organização importante. Como eu falei, eu também estou me adaptando a fazer isso, porque tem dias que a gente pensa, eu não vou sair, eu vou ficar aqui, eu não tenho nenhuma reunião. Mas assim, até como a Dani comentou, essa praticidade de você estar trabalhando, depois você pode ir no mercado, você leva o seu cachorro, você atende uma pessoa que está chamando na sua porta. Então, assim, se você já está arrumado, entre aspas, para isso, já não vai gerar aquele desconforto, aquela sensação de, gente, está tudo muito bagunçado, assim. Então,
é uma dica para vocês, não precisa ser nada demais, mas assim, pelo menos uma roupa que dê para você resolver essas coisas, né? Já facilita bastante o dia a dia. Uma dica que eu achei muito legal com relação à vestimenta nesse momento é, se chegar alguém de repente na sua casa, você vai ficar com vergonha de receber com essa roupa? Se a resposta é sim, se veste com outra. Pronto. É uma boa Sim. técnica, uma referência. A Dani comentou aqui algo bem importante, que assim, a gente não está em home office, a gente está trabalhando no meio de uma pandemia e está um caos. Sim, verdade, está um caos para todo mundo. A gente teve que se adaptar, muitas pessoas, né, como eu também, nunca tinha trabalhado em casa, tive que aprender, me adaptar com tudo, com móveis, com iluminação, com tudo. E não tá fácil, né, gente? Então, lembrete também, vamos cuidar da saúde mental, conversem com as pessoas, conversem com seus amigos, marquem as chamadas, né, para conversar um pouco e principalmente façam terapia, né, quem puder, porque não tá fácil, essa pandemia trouxe muitos sentimentos aí de muita ansiedade. Então, é bom lembrar também, né, que nem todo mundo vai conseguir ser produtivo o tempo todo, então, não se cobrem tanto. Por isso que a gente está batendo aqui na tecla de fazer a lista das prioridades, né, Paty? Porque ninguém vai conseguir dar conta de tudo, da casa, do trabalho, perfeitamente. Então, a gente tem que saber priorizar. Boa. É isso mesmo. Se a organização se tornar uma prioridade, o resto segue, gente. E as pessoas também, a gente vê muito assim, ah, mas eu sou organizada, mas meu marido não. Quando uma coisa funciona, as pessoas têm uma tendência de segui-la, porque ela leva menos tempo, né? Então, Uhum, no fim, dá certo. É isso uhum, mesmo, se não der tudo certo, tá tudo bem. A uhum, gente até fala isso, né? Aprenda a aceitar, né? Não é para desistir daquilo que é importante para você, mas se der errado a primeira vez, tente de novo, gente. É importante uhum. cuidar. Verdade. Bom, Paty, acho que falamos de todos os pontos aqui, né? Você tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui? Não, para acrescentar, não só para agradecer todo mundo que participou. Eu acho que a gente não recebeu mais uma pergunta aqui, pelo que eu estou vendo. Se a gente pulou alguém e quiser digitar novamente, pode, por favor. Mas foi um Sim, prazer fazer essa live. A gente pode repetir com outros temas, né? E muito bom, muito obrigada a todo mundo que veio. Acho que é essa que é a mensagem final. sim, pessoal, muito obrigada a todos que participaram pelo apoio de vocês. Acompanhem nosso trabalho, a gente sempre está trazendo bastante dicas, né, sobre vários assuntos, né, desse mundo gigante, né, da organização. E queria agradecer aqui especialmente a Lolo Zeppelin, né, a Roseli, que participou aqui com a gente, né, como parceira para essa live. Pessoal, confiram também as peças deles, conheçam o Instagram, peças lindas, né, como falamos por aqui. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos, pelo apoio, obrigada por acompanhar o nosso trabalho. E, Paty, muito obrigada a você por ter aceitado o convite para a live, tá? Foi um prazer. Um Adorei beijo, também. Vamos pessoal. sim. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.